Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a tia Elisângela. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de geografia online através do portal da NetBio. A tia vai pedir para vocês pegarem, por favor, o livro Ativamente, terceiro bimestre, página 212, Degradação do solo. Chamamos de degradação os processos que diminuem a capacidade do solo de sustentar a vida. Causas naturais e humanas podem levar à perda ou ao prejuízo do solo. Entre elas, destaca-se a erosão. Erosão é o processo de desgaste do solo pela remoção de suas camadas superficiais, pela chuva, pela água dos rios, pelo vento e até pelo gelo. Ou seja, a erosão é um processo de deslocamento de terra ou de rochas de uma superfície e pode ocorrer por ação de fenômenos naturais, como a chuva, a água dos rios, vento, e também através da intervenção do homem, com atividades de mineração de forma desordenada, com a retirada da cobertura vegetal de um solo. A principal causa natural é a água. Quando as chuvas atingem em grande quantidade o solo, provoca deslizamento, infiltrações e mudanças na consistência do terreno. Dessa forma, provoca o deslocamento de terra. A principal causa artificial é a intervenção humana na alteração do solo. O ser humano, geralmente, é o mais importante agente provocador de erosões. Quando o homem retira a cobertura vegetal de um solo, este perde sua consistência, pois a água, que antes era absorvida pelas raízes das árvores e plantas, passa a correr sobre o solo. Esta água em velocidade causa erosão do solo. As atividades de mineração também, Quando o homem pratica atividade de mineração desordenada, também pode causar erosão. Ao retirar uma grande quantidade de terra de uma jazida de minério, os solos próximos podem perder sua estrutura, causando assim uma erosão. Experiência, procedimentos. Pegue 3 garrafas PETs e faça 3 bandejas. Peça para um adulto cortá-las da seguinte forma. Então, você vai precisar de 3 garrafas PETs e peça a ajuda de um adulto para cortá-las da seguinte forma que está aqui. Em uma das bandejas, coloque a amostra de solo com grama ou mato. Na outra, coloque terra de jardim misturada com folhas e restos vegetais. Na outra, coloque apenas o solo. Então, em uma bandeja, você vai colocar amostras de solo com grama e mato. Na outra, você vai colocar terra de jardim misturado com folhas e restos vegetais. Na terceira, você vai colocar apenas solo. Erosão hídrica. Com as outras 3 garrafas PETs com tampa, faça 3 copinhos. Peça um adulto para cortá-las da seguinte forma. Peça um adulto para fazer 2 furos em cada copinho e amarre um barbante da seguinte forma. Deixe as bandejas um pouco inclinadas para a frente e pendure um copinho em cada bandeja pela boca da garrafa, da seguinte forma. Então, você vai deixar as bandejas um pouco inclinadas à frente e pendure o copinho em cada bandeja pela boca da garrafa, da maneira que está aqui. Agora, despeje um copo grande de água em cada bandeja, sobre as amostras e observe o que acontece. Qual dos copinhos encheu de água mais rapidamente? Será que se deixássemos as amostras mais inclinadas, a água escoaria mais rapidamente? Qual a cor da água em cada copinho? Em
Então aí na sua casa, peça a ajuda da sua família, tá bom? Para fazer essa experiência. Aqui os simuladores de erosão prontos. Esse aqui é um simulador de erosão que está mostrando um solo todo exposto, sem vegetação, o que é muito comum em áreas em processo de desertificação, sem proteção no solo. Aqui um simulador de erosão mostrando o solo protegido, com material vegetal seco, que é muito comum em áreas onde é feito um plantio direto. E aqui um simulador de erosão com a vegetação viva, protegendo aí o solo. Mostrar a importância da cobertura do solo. Eu vou apresentar para vocês agora a simulação de uma chuva numa terra exposta. Essa é a nossa nuvem e ela vai despejar a sua água dentro do sistema. Em geral, o solo exposto a água leva toda a terra para o fundo dos rios, que é o nosso assoreamento, conhecido como assoreamento. E aqui a gente tem um solo protegido, né, com vegetação cobrindo todo ele. E o simulador de erosão tem essa intenção, né, mostrar o efeito de uma chuva sobre o solo descoberto e o solo protegido. A terra que está solta na superfície do solo acaba escorrendo, mas como ela está protegida do impacto das gotas da chuva, menos solo é levado para o fundo dos rios. E agora eu vou simular chuva numa área coberta pela vegetação. Então, supondo que isso seja uma área com vegetação nativa ou mesmo um solo coberto, né, uma área agrícola com solo coberto. Depois de simularmos a chuva, é possível perceber a diferença do tipo de proteção do solo. Aqui o solo sem proteção alguma, é possível notar que a água está repleta de detritos, solo e matéria orgânica que é levada para dentro dos rios em geral. Aqui um solo já com uma proteção melhor, né, com material vegetal, matéria morta, já melhora muito a qualidade da água. E aqui, uma área toda coberta com vegetação viva, é possível notar que a claridade da água é muito maior. Então essa é uma possibilidade que a gente tem de demonstrar o efeito, né, da proteção do solo. Como é importante ter o solo protegido para que a gente tenha água de qualidade. Página 213. Ao fazer a experiência, qual garrafa perdeu mais solo e qual perdeu menos solo? Em sua opinião, por que isso aconteceu? Desmatamento. O desmatamento é o processo de desaparecimento completo e permanente de florestas causado, em sua maior parte, por atividades humanas, como a construção de cidades e expansão da agricultura e pecuária. Como vimos anteriormente, a ausência de vegetação é uma das principais responsáveis pelo processo de erosão. A erosão é um processo natural que faz parte da evolução do relevo no planeta. A erosão em lençol ou laminar origina-se da ação do fluxo d'água difuso que, ao percorrer o seu caminho, carrega pequenas partículas que foram colocadas em suspensão pela desagregação. A erosão em ravinas ou sulcos origina-se da ação concentrada do fluxo d'água que acaba formando um escoamento canalizado devido ao aumento da velocidade e turbulência na encosta. A erosão em vossorotas pode originar-se do aprofundamento dos sulcos de erosão e pela grande concentração de água sem dissipação de energia. A cobertura vegetal funciona como uma proteção do solo, pois diminui o
consequentemente, impede ou minimiza a ocorrência da desagregação. A influência do homem no ambiente através de práticas agrícolas acelera muito as ações erosivas, levando a grandes prejuízos financeiros, sociais e ambientais. Três. Quais seriam as consequências da erosão na cidade? A perda de casas, o risco de desmoronamentos, a perda de estradas e ruas, não é isso? 4. Quais seriam as consequências da erosão no campo? A perda de áreas agricultáveis, a perda de áreas de produção. Então, essas seriam as consequências, né, da erosão na cidade e no campo. Página 214. 5. A poluição ambiental é qualquer atividade capaz de causar danos ao meio ambiente. É resultado do excesso de liberação de poluentes, matérias ou energia. Observe as imagens abaixo e numere os tipos de poluição de acordo com a relação apresentada. Então, nós temos número 1, poluição da água, 2, poluição do ar, 3, poluição do solo, 4, poluição visual, 5, poluição sonora e 6, poluição dos mares. Você vai observar as imagens e vai numerar os tipos de poluição de acordo com a relação apresentada, ok? Meio ambiente. Poluição é qualquer tipo de degradação ou estrago ao meio ambiente. Mas você sabe quantos tipos de poluição existem? São vários. Então vamos conhecê-los. Poluição do solo, da água, do ar, poluição sonora, luminosa e poluição visual são alguns tipos de poluições existentes. A poluição do solo é causada por todo o lixo jogado em locais impróprios. A poluição da água é pelo acúmulo de lixos nas encostas dos rios, lagos e mares, pelo esgoto doméstico e industrial. No ar existem diferentes causas, como as fumaças das chaminés das fábricas, dos escapamentos dos automóveis, na queima de lixo a céu aberto, entre outros. Poluição sonora é quando os sons do ambiente que nos rodeiam afetam diretamente as pessoas, as incomodando. A iluminação artificial, muitas vezes utilizada de forma incorreta, gera outra forma de poluição, a poluição luminosa. A poluição visual é causada pelo excesso de cartazes, anúncios, propagandas, banners e etc. Todos os tipos de poluição trazem danos ao meio ambiente e a nós. Por isso, é importante o combate da poluição. 6. Cite ao menos 3 ações que você pode fazer no seu dia a dia para diminuir os casos de poluição ambiental. Então, quais ações que você pode fazer no seu dia a dia para diminuir os casos de poluição ambiental? Não jogar lixo no chão, não ouvir música alta, preferir andar a pé ou de bicicleta, não é isso? Então, são atitudes que nós podemos fazer no nosso dia a dia para diminuir a poluição ambiental. Agora a tia Elisângela vai pedir para vocês pegarem o livro NET Saber, terceiro bimestre, página 37, lição número 6. Desembaralhe as letras e descubra palavras que dão nomes a elementos que prejudicam o solo. Vocês vão desembaralhar as letras e descobrir palavras que dão nomes a elementos que prejudicam o solo. Já sabemos que ao longo do tempo, o solo vem sendo profundamente danificado por ações humanas, como queimadas, desmatamento, jogar lixo em lugares impróprios. Tudo isso polui o solo e prejudica o ambiente, não é isso?
2. Registre abaixo em um texto ou desenho a sua compreensão sobre a importância de se preservar o solo. Então, nesse espaço aqui abaixo, você vai registrar, através de um pequeno texto ou um desenho, a importância de se preservar o solo. O solo é o chão ou terra onde pisamos, não é isso? Nele construímos nossas moradias e retiramos a maior parte dos nossos alimentos. Ele também tem grande importância na vida dos seres vivos. Muitos seres vivos vivem no solo, como as minhocas, os tatus, as formigas, entre outros. Então, assim como os animais vivem embaixo da terra, os homens e outros animais utilizam o solo para se locomoverem e construírem suas casas e retirarem o seu alimento. Então, é muito importante cuidar, proteger e manter o solo saudável, não é isso? Página 39, lição número 8. A poluição está em diversos lugares, no ar, no solo, na água e na paisagem urbana. Leia sobre algumas delas. Poluição do ar. É a emissão de poluentes no ar produzida pelas chaminés das indústrias e veículos que costumam emitir uma grande quantidade de gases tóxicos para a atmosfera. Poluição sonora é o barulho do trânsito, das fábricas e obras das cidades, né? É o som muito alto. Poluição visual é causada pelas propagandas publicitárias, cartazes e outras formas que transformam a paisagem. Poluição do solo é o acúmulo de lixo na superfície que demora anos para se decompor. Agora que você já conhece um pouco sobre os tipos de poluição, enumere as imagens a seguir, classificando-as. 1. Poluição do ar. 2. Poluição sonora. 3. Poluição visual. E 4. Poluição do solo. Então, você vai observar as imagens aqui abaixo e vai enumerá-las. Então, você vai observar as imagens aqui abaixo e vai enumerá-las de acordo com o tipo de poluição. Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários que a tia Elisângela vai ajudar vocês com as atividades. Beijos e até a próxima aula!